Quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel 47. Eu acredito que vocês, nas oficinas, já devam ter lido esse texto. É o nosso texto base, com o tema Águas Profundas. Ezequiel capítulo 47. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler alguns outros, mas esse é o nosso texto base. Amém? Todos encontraram? Eu não vou ler o capítulo todo, porque nas oficinas eu acredito que os irmãos já tenham lido. Então eu vou avançar aqui um pouquinho para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. O versículo 1 e o 2 diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Amém? Senhor, nós não temos palavras, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor já fez nessa tarde, nessa noite, Pai. Mas humildemente nos achegamos a Ti nesse momento, Pai, clamando para que o Senhor continue falando aos nossos corações, mesmo cansados, mesmo já tendo sido ministrado por Ti, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. E peço, Pai, que o Senhor me use nessa noite para poder alcançar cada vida aqui representada, Pai. E que o Senhor não me permita, Pai, atrapalhar o Teu agir nessa noite. Obrigado, Pai, é a oração que Te fazemos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Tem que apertar, apresentar, né? Vamos ver se foi. Sozinho. Caraca. Tudo vem de Deus. Amados, esses dois versículos iniciais é muito interessante, porque se você voltar em Ezequiel, lá no capítulo 40, você vai ver toda a riqueza de detalhes do templo. Toda a riqueza. Mas aqui no versículo 1, no versículo 2, ele diz assim: Depois disso o homem me fez voltar à entrada. Esse homem seria um anjo. Voltar à entrada do templo. Se ele fez voltar, se ele chamou, ele estava em algum lugar, ok? Até aí, ele estava em um lugar, ele chamou, fez voltar. Então ele saiu do lugar que ele está. E aqui a gente começa a nossa ministração. Para mergulhar em águas profundas, a gente precisa sair do lugar que nós estamos hoje. Nós fomos ministrados numa oficina que fala sobre a diferença entre ser envolvido e ter um compromisso. Nós fomos ministrados sobre como conhecer a Deus e como seguir os passos de Deus. Só que para isso, para tudo isso, a gente precisa dar um passo. A gente precisa escolher mergulhar em águas profundas. E para mergulhar em águas profundas, a gente precisa entender que tudo vem de Deus. Nada nós podemos fazer para mudar isso. E se você olhar esse versículo, é muito interessante porque ele inicia esse caminho e ele exige de nós uma escolha. Ele exige que você saia do seu lugar. E aí eu fiquei pensando, tudo vem de Deus. Eu preciso sair do meu lugar. Mas como seguir esse caminho? Como que eu vou seguir os passos de Deus? Como que eu vou entender isso? E aí Deus me levou numa outra passagem, os irmãos não precisam abrir, a gente vai projetar aqui para a gente ganhar tempo. João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6 diz assim: Eu, o Senhor, sou o caminho, a verdade e a vida. Para que nós possamos, de fato, entender e mergulhar em águas profundas, a gente precisa entender que o nosso Senhor é o caminho, Ele é a direção. É através dEle que nós vamos mergulhar em águas profundas. E aí eu fiquei pensando, poxa,
O Senhor é o caminho. Então, se o Senhor é o caminho, agora falhou. Agora foi. A gente passa por isso. Sem Deus, nada a gente pode fazer. Como assim, irmão? Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente enfrenta lutas, amém? Ou só eu enfrento lutas? Às vezes a gente enfrenta muitas lutas, né? É difícil. A nossa caminhada é difícil. Porém, a gente precisa colocar na nossa mente que, conhecendo a Deus, a gente vai encontrar vida. E vida em abundância. E aí eu voltei a me perguntar, Senhor, mas se eu escolho mergulhar, se eu escolho sair, eu preciso ter confiança. Quem aqui sabe nadar? Pode levantar a mão, por favor? Ó, não é uma galera toda. Se eu chegar para você, eu não sei nadar. Se eu chegar para você e falar assim, vamos fazer um mergulho? Você sabe nadar, Robson? Então você não vai ser mais fácil. Pastor, você sabe nadar? Se eu chamar o senhor para fazer um mergulho, eu e o senhor vai? Se eu for com o Robson, eu vou. Que eu sei que no pior das hipóteses, eu agarro nele e eu estou vivo. Apesar que eu sou magrinho, então eu vou planando assim na água, assim, então vai. Para você mergulhar, você precisa confiar. E como que eu confio em Deus? Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso entender e não só conhecer, mas aprender a seguir os passos de Deus. E aí eu voltei de novo em João 14, versículo 7, que diz, se vós me tiveres conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí esse congresso nasce. E nós somos ministrados a como conhecer a Deus, como seguir os seus passos, a diferença de estar envolvido com Deus. E mesmo assim, a gente tem dificuldade de confiar em Deus. Eu até coloquei aqui, mesmo Jesus fazendo tudo por mim e por você, a nossa mente e coração se dividem em momentos de envolvimento e compromisso com Deus. E nos esquecemos da sua grandeza. Nós servimos a um Deus que é muito grande, irmãos. A gente não pode duvidar da grandeza do nosso Deus. Muitas das vezes a gente acha que as nossas lutas, os nossos desafios, eles não têm solução. Ah, irmão, você não conhece o meu casamento, você não conhece os meus filhos, você não sabe o problema de saúde que eu tenho. Nesse ponto você está certo. Eu não sei, mas eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. E é a Ele que nós servimos. É por Ele que nós estamos aqui hoje. Tudo é para Ele. Mas eu não vou me adiantar aqui na minha fala. Muitas das vezes a gente quer lutar com a força do nosso braço. Ah, meu filho não quer ir para a igreja, vou levar na marra. Meu esposo eu convido, ele não vem. Nós temos aqui um testemunho na nossa igreja, do nosso diácono Daílson, hoje não está mais com a gente, que a sua esposa ficou anos e anos e anos e anos vindo para a igreja. E ele ia, deixava e ia embora. Depois buscava e ia embora. E depois de muitos anos, ele um dia entrou, ficou, ele conheceu a Deus, ele entendeu que ele precisava ter um compromisso com Deus, um compromisso real, e aí ele foi aprendendo a seguir os passos de Deus. Se tornou um obreiro da casa do Senhor e um grande diácono da casa do Senhor. Deus quer agir nas nossas vidas. Mas aí a gente volta. A gente precisa sair do nosso lugar. E isso que eu e você estamos fazendo nessa noite é exatamente isso. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos aprender para poder confiar e aí sim, mergulhar em águas profundas. Mas infelizmente a gente prefere nos levar, a gente prefere chegar ao limite da dor. A gente prefere ir na dor, na dificuldade, para reconhecer que a gente não pode fazer nada sem Deus. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Então não tenha dúvidas. Você pode estar passando o momento que for. Você pode estar vivendo o momento que for. Deus está no controle de tudo.
E Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer te levar em águas profundas. Mas a gente já aprendeu que a gente precisa sair do nosso lugar. A gente precisa confiar em Deus para mergulhar. E a gente precisa entender que para Ele são todas as coisas. Irmão, tá bom. E aí? Aí vem o versículo 3 do nosso texto base. Os irmãos estão com a sua Bíblia aberta em Ezequiel 47. Olhem o versículo 3. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E aí eu volto para a pergunta. O Senhor envia o anjo vai, chama ele, fala, está vendo as águas? Vou medir 1000 côvados. 1000 côvados seria igual a 500 metros. E aí, tudo bem? Show. A água, ele olha do templo e vê as águas. E ele vai e mede 1000 côvados, 500 metros. Ele não fala, vai. Volta a dizer, vou chegar para o pastor e falar, pastor, vamos lá no Caribe mergulhar? Tem uns tubarão maneiro para a gente mergulhar. Aí chega lá e fala assim, vai. Aí é fácil. O anjo pega Ezequiel e leva ele. Permita que Deus pegue na sua mão nessa noite. Permita que Ele tire você desse lugar que você está, dessa situação que você está, que você acha que é difícil, que você acha que é impossível, e te leve até as águas profundas. E aí foi, eu acho que, para os irmãos das oficinas, eu acho que foi o bem comum entre nós. Todo mundo chamou atenção para os níveis. No versículo 3 ainda, na parte final diz, águas que me davam pelos tornozelos. Eu fiquei pensando, águas no tornozelo. A nossa irmã Bia falou sobre isso. Curiosamente, eu acho que na hora que eu entrei na oficina da Paula, ela também falou sobre isso. No versículo 4 diz assim, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Se você for ler no texto, você vai ver que eles andaram 4.000 côvados. Se um côvado, e até eu confesso o meu pecado, eu mandei mensagem para o Tiago, que é nosso craque de matemática, só para saber se eu não estava contando certo. Eles andaram 2 quilômetros. Certo? Eles andaram 2 quilômetros. E aí, eu fiquei pensando, andar, eu gosto de andar, eu prefiro andar de carro, mas eu gosto de andar também, eu não ligo não. E 2 quilômetros não parece ser muita coisa. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu nesse momento? Os irmãos, quem conhece aqui a estação de trem do Gramacho? Todo mundo, né? Aquela coisa que tem uma coisa de ferro que vai para lá e para cá e só funciona quando a gente não precisa. É assim. Se os irmãos saírem aqui da porta da igreja e forem andando por essa rua, pegar a rua principal e forem até a estação, tem exatos 1 quilômetro. Exatos. Pode conferir no telefone de vocês. Eu fiz isso hoje com alguns irmãos aqui. Ou seja, se você for, você tem 1 quilômetro. Se você voltar, você tem 2 quilômetros. É muita coisa? Não é muita coisa. Não é muita coisa. Pelo Google, segundo o Google, são 12 minutos de caminhada. E aí eu fiquei pensando, a distância realmente ela não é intimidante. As condições é que fazem a diferença. Porque na nossa caminhada cristã, a gente caminha, e a gente acaba se acomodando. A gente acaba achando que vai ser sempre aquilo ali. Ah, eu vou tocar? É só fazer aquela virada e está tudo certo. Eu vou abrir o culto? É só falar assim, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. A gente acha que é sempre assim. E mergulhar nas águas, aqui quando ele vai colocando
essas unidades de medida, ele faz isso para mostrar que isso muda toda a história. Quando as águas estão no tornozelo e no joelho, como a Paula falou, eu escutei ela falando lá na oficina dela, se você estiver dentro de águas, dentro da praia, numa piscina, com a água na altura do seu tornozelo, você consegue andar, não consegue? Você anda. Se a água estiver na altura do seu joelho, você também anda. Com alguma dificuldade, alguns mais que outros, mas você continua andando. Se você anda com as águas na altura da lombar, você também anda, mas já com muito mais dificuldade. A nossa caminhada cristã ela é assim. Ela é longa, ela leva tempo, mas ela é necessária. Muitas das vezes, quando a gente escuta pregações falando sobre isso, a gente fala, meus irmãos, a gente não pode ficar com águas no tornozelo, com águas no joelho, com águas nos lombos. Nós temos que mergulhar, e de fato nós temos que mergulhar nessas águas. Só que esse processo é um processo que leva tempo. E é um processo que, como nós falamos no início, precisa vir associado a várias coisas. Escolhas, renúncias, posturas. Nós precisamos sair de onde nós estamos e, de fato, nos entregar diante de Deus. Nós não podemos ter uma vida de envolvimento com Deus. Foi a oficina do Luiz aqui. Nós precisamos aprender a ter um comprometimento real com Deus. E eu até coloquei aqui uma frase que é quase um bordão para mim. A cada escolha, uma renúncia. Toda vez que você faz uma escolha, você renuncia a algo. Toda vez. Não tem como. Se você passa por um papel no chão e você não pega, você escolheu não pegar. E você renunciou manter aquele local limpo. Quando a gente escolhe não obedecer a Deus, quando a gente escolhe não ouvir a voz de Deus, a gente renuncia a Deus. Olha que perigo. E aí eu pensei, Senhor, o negócio está ficando meio apertado. Porque mergulhar em águas profundas, mergulhar na graça de Deus, mergulhar na presença de Deus, é o que todos nós queremos. Ou não? Nós queremos mergulhar na presença de Deus, só que existe um preço para isso. Toda vez que você mergulha, você precisa se preparar para isso. Você não pode simplesmente chegar e falar, eu vou fazer um mergulho, vou pegar 5 bilhões e vou mergulhar. Não é assim não, irmão. Se você não estiver preparado, você vai comprometer a sua vida. Se nós não nos prepararmos, nós podemos comprometer a nossa salvação. Isso é muito perigoso. E aí eu pensei, envolvido ou comprometido? E Deus é tão bom que eu fui presenteado com esse tema através do nosso pastor, que num trabalho de discipulado conosco ministrou isso para a gente, para um grupo de homens aqui da igreja. E eu confesso que não está aqui, mas quando nós anunciamos, a gente escreveu envolvido, X, comprometido. E em nenhum momento eu disse que isso era uma competição. Era só para envolvido e comprometido, só isso. Mas todo mundo entendeu que envolvido era versus comprometido. A gente ia anunciar aqui e falava, oficina envolvido versus comprometido. E, de fato, uma coisa é estar envolvido e outra é estar comprometido. E aí Deus... Eu costumo dizer para a juventude que Deus tem uma forma muito peculiar de falar comigo. E eu me lembro que, quando eu cheguei nesse ponto da ministração, Deus me levou ao livro de Tiago, capítulo 4. Eu, apesar de só ter 29 anos, eu sou meio velho para algumas coisas. Eu não gosto de pintar a Bíblia. Nada contra os irmãos que fazem. Eu não gosto. Eu tenho um pouquinho de toque. Mas tem uma Bíblia minha que eu falei, não, essa aqui eu vou grifar só para ler. E quando eu abri essa minha Bíblia para poder buscar esse versículo,
Estava grifado só essa frase, esse versículo, melhor dizendo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí eu pensei, meu Deus, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, eu não quero ser inimigo de Deus, não, irmão. A palavra de Deus diz que as suas mãos pegam toda a água do mundo, assim, ó, na palma das suas mãos. E eu, magrinho assim, não vai precisar fazer muita coisa. Você imagina ser inimigo de Deus? Como que eu vou mergulhar em águas profundas se eu não entender que eu preciso negar as coisas desse mundo? Como que eu vou ser amigo de Deus se eu não ler a minha Bíblia? Se eu não meditar? Se eu não estar presente nos cultos? Ah, Deus entende. Ah, tem que ir para a igreja todo dia? Tem que ler a Bíblia todo dia? Afinal de contas, eu estou lendo, quando eu vi, eu acordei. É porque a gente deixa para ler a Bíblia no último momento do nosso dia. Nosso pastor tem nos ensinado. Acordou, prioridade é Deus. Depois você faz o resto. Café, trabalhar. Nosso diácono Carlos, ele sempre fala isso. Ele acorda muito cedo, muito cedo para trabalhar. E ele acorda mais cedo ainda para fazer o devocional dele antes, para depois ir trabalhar. Mas a gente deixa para ler a Bíblia no final do dia, quando a gente lembra. Nós não podemos, irmãos. Para mergulhar em águas profundas, a gente precisa ter um real compromisso com Deus. E isso é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Não viva uma vida de envolvimento. Não venha para o culto achando que você vai vir para mais um culto. O Ministério de Louvor da Juventude veio essa semana ensaiar e eles tiveram a oportunidade, o privilégio em Deus de estar aqui ensaiando de forma informal e serem tocados pela graça de Deus. Tanto na terça, na quinta-feira, eles pediram para a gente abrir para a juventude. Irmãos que não eram do Ministério de Louvor vieram para cá em busca da presença de Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de mais da presença de Deus. Nós precisamos de mais de leitura bíblica. Nós precisamos de mais devocional, jejum, amor pela casa de Deus. A gente precisa colocar na nossa mente que para mergulhar, nós precisamos de fato nos entregar totalmente à vontade de Deus. Quando nós estamos envolvidos com Deus, os nossos olhos só enxergam problemas e dificuldades. Ah, esse irmão da bateria que parece que vai quebrar tudo, só toca alto. Ah, esse monte de criança correndo. Quando a gente está de fato comprometido com Deus, os nossos olhos só enxergam uma oportunidade para a ação de Deus através da nossa vida. Nós tivemos o testemunho da Bia, falando aqui que ela foi lá fazer a prova dela física e ela não sabia por que ela estava numa situação e ela foi usada por Deus lá para poder trazer calma, para poder trazer a voz de Deus para pessoas que precisavam naquele lugar. Quantas vezes a gente passa por isso? Às vezes a gente está no ônibus e uma pessoa do nada chega para a gente e fala assim, poxa, eu estou tão triste. E aí a gente tem a oportunidade de dar uma palavra de ânimo. A gente fala para a pessoa, não, fica assim não, a vida é difícil mesmo. Não, irmão, fala. A vida está difícil para você, meu querido, mas Deus te ama. Deus quer te reerguer. Deus quer restaurar a sua vida. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas eu sei que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas na sua vida. Mas como é que a gente vai falar isso? Se a gente não consegue, às vezes, olhar para quem está do nosso lado e enxergar que ele precisa, muitas das vezes, só de um abraço. Ouvir de Deus, Senhor, Deus te abençoe. Nós precisamos disso, meus irmãos. E eu me perguntei, como que eu vou fazer para conhecer a Deus? Eu mergulhei, eu passei da água no tornozelo, no joelho, na lombar, e eu encontrei águas que eu já não tinha como passar andando, eu precisava passar a nado. Eu precisava confiar para me entregar. Eu perguntei, como que eu faço para conhecer a Deus?
E Deus é tão maravilhoso que me levou a Jeremias 29, versículo 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, a gente precisa buscar a presença de Deus. A gente precisa buscar de todo o nosso coração. A gente não pode chegar e achar que só escutar um louvor no carro ou em casa tá bom. Eu falo muito aqui nos cultos jovens, eu tenho um tio meu que é pastor, e ele é a pessoa que eu acho que é mais interessante como evangelista. Se você chegar para ele e falar assim, poxa, está ventando, ele, está ventando muito, é o sopro do Espírito de Deus que está movendo céu e terra. Chegar para ele e falar assim, poxa, Flamengo é um time difícil, time difícil, mas a gente vai abençoar, Deus vai agir, vai todo mundo se converter e virar Vasco. Tudo para ele é Deus. Seria tão bom se nós fôssemos assim. Imagina um irmão chegar aqui, porta dentro, de cabeça baixa, e você chegar lá e abraçar. Você não vai falar. A nossa igreja tem essa característica. A maioria das pessoas que se achegam à nossa igreja falam assim, poxa, eu cheguei, eu fui tão bem recebido. Não é bom ser recebido? Poxa. Aí a gente chega aqui na igreja, olhar para a pessoa e falar assim, meu irmão, eu te amo. É um privilégio te conhecer, meu irmão. Os irmãos hoje foram ministrados por pessoas que são crias da nossa igreja. A Paula, eu já falei isso para ela, é um dos pilares da nossa igreja. Está sempre envolvida nos trabalhos da nossa igreja, sempre tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Isso é gratificante demais. O Luiz chegou aqui novo, com seu pacotinho de traquinas, e está aqui ministrando. Mês que vem vai casar. Vê a hora, né, Luiz? Casa é bom, Luiz, já te falei isso. Mas é cria aqui da igreja. Ele entendeu que ele precisava ter, além de um envolvimento, ele precisava ter um compromisso real com Deus. O nosso coração precisa estar transbordando, irmão Marilene, da presença de Deus, da graça de Deus e da condução de Deus. Nós acabamos de sair de um congresso feminino onde estava o título Transbordar do Coração, certo? Só que para isso nós precisamos nos comprometer com Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração. E aí, de repente vai acontecer. Jeremias 29, versículo 14, você não precisa abrir, a parte A diz assim, o versículo 13 diz que nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Tá, irmão, eu vou buscar a Deus de todo o coração. E aí? O versículo 14, a parte A diz assim, serei achado de vós. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A sua história, o seu momento da sua vida, ele pode mudar. Basta que você busque a presença de Deus de todo o teu coração. Você tem noção do privilégio que é ser achado pelo Senhor? Que é ouvir a voz de Deus? Isso é um privilégio, meus irmãos. A gente não pode desperdiçar isso. Eu acredito, eu já disse isso aqui no púlpito, que esse final de semana foi separado por Deus para mudar histórias, para te fazer mergulhar na presença de Deus e te levar ainda mais fundo, ainda mais perto de Deus. Esse congresso seria um retiro inicialmente. Esse tema, as oficinas, seriam um retiro. E o que mais nós ouvimos essa semana é que nós estamos vivendo um retiro na nossa igreja. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto aqui no momento dos louvores, pessoas se prostrando no altar. Jovens se prostrando no altar. Sabe o que é isso? É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando, eu pensei, e como que eu faço para seguir os passos de Jesus?
Eu entendo que eu tenho que ter um compromisso com Deus e eu entendo que eu preciso conhecer a Deus. Eu conhecendo a Deus, eu preciso o quê? Seguir os passos de Deus. E aí Deus me levou ao versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Os irmãos também não precisam abrir. Que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Para seguir os passos de Jesus, nós precisamos ter um compromisso real com Ele. Nós precisamos conhecer a Deus e negar a nós mesmos. Como eu falei no início, para mergulhar em águas profundas, você precisa confiar. Você precisa entender que aquilo ali vai ser bom para você. Como a Paula falou na oficina dela, quando você está na praia, vem aquela onda, aí os mais espertos vêm correndo e pula. Tem gente que tenta e não vai. Tem gente que a onda leva. Porque a força das águas é muito grande. Lembra que eu falei a distância daqui até a estação? 2 quilômetros? Se a maioria de nós que está aqui não sabe nadar, você imagina nadar em águas profundas por 2 quilômetros. Eu vou ser bem sincero, eu nadar numa piscina de um lado do outro já é difícil. Eu já estou feliz que a minha filha agora vai começar a usar boia assim, qualquer coisa eu agarro nela. Para nós mergulharmos na presença de Deus, a gente precisa abrir mão do nosso controle e entregar o controle nas mãos de Deus. Abrir mão da nossa força que a gente acha que tem e confiar na força do nosso Deus. Para seguir os passos de Deus, precisamos ter um comprometimento diário com Deus. O versículo diz que nós devemos nos negar dia a dia. Dia a dia. E precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. Porque Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Amados, a minha e a sua vida foi tomada por um preço de sangue. O sacrifício de Jesus na cruz foi por mim e por você. Ele entregou o seu único filho para que eu e você tivéssemos vida. Ele entregou o seu único filho para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, abrir a nossa Bíblia, ter a comunhão e poder adorá-lo. E poder entregar a Ele tudo aquilo que nós temos e somos. Por último, eu fiz um breve resumo que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu e você chegamos aqui com as nossas próprias histórias de vida. Deus preparou esse congresso para nos tomar pela mão, todos aqui presentes, todos, e levar a um nível mais profundo de intimidade e comunhão com o Pai. E mesmo depois das oficinas, da exposição da palavra, talvez no seu coração exista questionamentos. Talvez no seu coração você pode estar: tá bom, irmão, eu tenho feito tudo isso, tá bom, que bom. Mas ouça isso. Sabe aquela parábola do filho pródigo? O filho pródigo pede tudo que lhe cabe ao seu pai e vai, gasta tudo, se arrepende e volta. Na parábola do filho pródigo, o pai não impediu seu filho de ir, porque ele sabia que ele iria e ele não estaria preparado para esse momento. Ele não ia estar preparado para administrar tudo aquilo que ele queria. Um bom pai conhece os filhos. Eu quero te dizer que Deus conhece cada um que está aqui. Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece os seus desafios. Ele sabia que seu filho não estava preparado para viver aquilo, mas Ele escolheu permitir. E é isso que Deus faz com nós. Às vezes nós trilhamos caminhos, nós fazemos coisas
que nos afastam de Deus. A gente acha que a gente está comprometido, mas de fato a gente só está envolvido com Deus. A gente acha que a gente conhece a Deus só lendo caixinha de promessa, só vendo um versículo no Instagram. A gente precisa de fato ter uma vida com Deus. E nessa parábola, o pai permite que o filho vá, mas ele não proíbe o filho de voltar. É assim que Deus faz com nós. Ele nos ama como um pai. Ele permite que nós façamos as nossas escolhas, mas de fato Ele quer que nós façamos a boa escolha, que é fazer a sua vontade. Eu te convido nessa noite a fazer a sua escolha. Você escolheu estar aqui nessa noite. Você escolheu abrir mão, talvez, da sua tarde, para estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que essa escolha não foi vã. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, reclinar na sua cabeça. A palavra de Deus foi exposta no início do culto. Nós louvamos a esse Deus tão maravilhoso, tão precioso. Nós fomos ministrados nas oficinas e aprendemos a diferença de estar envolvido e a alegria de estar comprometido com Deus. Nós aprendemos e valorizamos o fato de poder conhecer a Deus, ter acesso à palavra para conhecer o nosso Deus. E queremos ter experiências com Deus. E nós também aprendemos e recebemos nessa tarde ferramentas para aprender a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos o ensinamento e agora precisamos fazer a escolha.